Olá, amigos web espectadores. Está entrando no ar mais um TV West Esporte, novamente aqui com a mesa completa, a mesa redonda, repleta de integrantes da TV West. Novamente, novamente a participação do Guilherme Dutra. Como vai, Guilherme? Tudo bom. Paulo Gonçalves, como vai, Paulo? Tudo bom, Fábio. E Pedro Baluarte Site. Tudo bom, gente? Certinho com vocês? Certinho. E começaremos esse programa falando da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desastre. Que teve os seguintes resultados. Na rodada dos empates, Sport 0, Figueirense 0, Cruzeiro 2, Náutico 2, Juventude 0, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, Internacional 1, Paraná 0, Flamengo 1, Fluminense 1, São Paulo 1, América de Natal 0, Atlético Mineiro 1, Santos 1, Palmeiras 1, Grêmio 2, Goiás 1 e o Vasco derrotou o Botafogo por 2-1. No sábado, no Maracanã, repleto de tricolores, uma festa maravilhosa, o Fluminense empatou com o líder São Paulo por 1-1, Guilherme. Exatamente, a Legião Tricolor deu um show no Maracanã. Bandeirolas esvoaçando, uma bela festa. O Fluminense empatou com o São Paulo, gol do Thiago Neves de pênalti, e o São Paulo empatou com o André Dias. Um resultado que poderia ser melhor, né? O resultado foi, o juiz interferiu nesse resultado claramente, porque ele deixou de marcar um pênalti claro para o São Paulo e marcou um pênalti que não houve para o Fluminense, que o Gabriel perdeu, né? Valeu a máxima de que pênalti roubado não entra, né? Mas o grande problema do jogo, eu achei que foi o São Paulo no fim do jogo, e claramente segurou o resultado. Sempre. O São Paulo vai ser campeão. Tem um bom time, mas também não tem um Aquele grande futebol. time. Abaixo do Fluminense foi o atacante Somália, que machucou o joelho, vai ficar um longo tempo parado, e o Arouca fez 150 jogos e foi até homenageado. Já o Flamengo foi ao Paraná e se deu bem contra o time da casa, num jogo horroroso, deprimente, um espetáculo, se é que pode chamar. O Flamengo venceu por 1-0, gol do Fábio Luciano. Destaque também para a defesa do pênalti do Bruno. Mais uma vez, como o Guilherme falou, não foi pênalti, mas o Bruno conseguiu defender. O José mandou um e-mail ali, vou bater naquele pênalti lá, tu pode pegar. A galera pegou normalmente, o Flamengo no confronto direto, subiu. E agora o Juan fez 100 jogos, né? A marquinha, 150 para um lado, 100 para o outro. E agora falando do clássico da rodada, o Vasco derrotou por 2-1 o Botafogo, Balu. Não é aquela coisa assim, meu Deus, que jogo maravilhoso, né? Mas pelo menos foi um começo razoável, né? O Vasco fez o primeiro golzinho, depois ele parou de jogar. O Botafogo jogou o segundo tempo praticamente sozinho. E por incrível que pareça, o Botafogo não conseguiu aproveitar. Sabe? Ele fez o primeiro gol, pelo menos, quer dizer, o primeiro e único gol. O Vasco conseguiu se virar com 2 jogadores a menos, que foi o Júlio Santos e o Enilton, né? Se não me engano. O Júlio Santos teme em quebrar as canelas dos jogadores. Se não bastasse sair com 2 minutos de jogo naquele jogo contra o Náutico, ele agora quer quebrar, mas tudo bem. Pelo menos na zaga o Jorge Luiz fez um golzinho lá que caiu do céu, caiu dos pés do Andrade, grande. E pelo menos foi Grande o quê? Grande jogador. Mas enfim, é um grande. Tá bom, né? Mas enfim. A gente acha que tá no fundo do poço, ele consegue cavar mais. Para de falar mal do Botafogo. O Botafogo tá mal, o Botafogo voltou, o Cuca botou culpa no Alex, quantas bolas na trave, acho que foram 3 bolas na trave. Perdeu o caminho do gol. Se não caiu, eu tô agradecendo a Deus. O que vale é que o Vasco, se ganhar o Flamengo, já fica ali a 37 pontos da zona para chegar às Libertadores, então matematicamente... Esse jogo decide quem vai brigar pela Libertadores. Decide quem vai sonhar, né? Quem diz quem vai sonhar. Na Libertadores é só a fusão. E vale lembrar que o golaço, o primeiro gol do Vasco, uma bela jogada trabalhada. A trave fez um ótimo Isso, jogo. também. O Botafogo empatou com o Reinaldo e no finalzinho o Jorge Luiz desempatou. Como se fala a palavra mesmo? A bacia das Uma águas? cabeçada lá no fundo, o goleiro não ia chegar nunca. Não dava pro arqueiro Júlio César. Agora falando das eliminatórias, início. Alguns dizem que é início da Copa do Mundo, mas não, eliminatória. A Copa do Mundo são 32 países. Nesse final de semana tivemos Uruguai com 5. Com licença. Uruguai 5, Bolívia 0, Argentina 2, Chile 0, Equador 0, Venezuela 1, Peru 0, Paraguai 0 e Colômbia e Brasil 0-0 na altitude de La Paz. Ainda bem que a gente deu o México. Mas porque um jogo horroroso também, né? Guilherme foi convidado para fazer suas piadas. A piada dele sempre. foi exatamente como o jogo, horroroso. O melhor do Brasil foi o Júlio César. O melhor do Brasil foi o Júlio César, ganhou a posição do Doni e foi o melhor da partida. Mas, ressaltar que Wagner Love não dá. Acho que tá mais do que na hora do Dunga. Ele não tá convocando grandes jogadores, né? Mas do que o Afonso começar um jogo. Mas não vai, né? O Wagner Love que vai começar esse jogo. Mas será que o Brasil não tem 2 jogadores, tipo, um pra ficar no lugar do Wagner Love
vai renovar vir alguém no lugar do Afonso? Será que não tem? É tão o Pato, difícil né? assim? O Dunga falou que vai trazer o Pato, mas só vai trazer o Pato quando o Pato estiver jogando. É complicado, tem que fazer 18 anos para poder estrear no Milan. E para o Dunga, o empate foi de bom tamanho, 0x0 lá, E algumas pessoas se consolam, né? Falando que nas eliminatórias da Copa de 2002 foi 0x0 também o primeiro jogo. A gente só vai Acho que a gente tem Isso que é muito lançar- papinho, muito papo. Lançar um novo canto no Maracanã, quarta-feira, que é lá, vem o Pato. Eita, veio danado, Guilherme Dutra. Dormiu com boas, Isso, como Eu diria só a acho que minha. vai ser um bom resultado, esse 0x0, se a gente ver quais serão os próximos jogos da Colômbia, sabe? Se mostrar que tá numa boa sequência de jogos. Agora, se for começar a perder pra todo mundo, sabe? Perder pra Bolívia, que é o próximo jogo que tomou de complicado. 5, a gente vai ver que não vai ser um bom resultado. Mas a gente espera agora contra o Equador, no Maracanã amanhã, um belíssimo dia, feriado, dia de Pedro Estácio da hora. Meu aniversário. E amanhã teremos a próxima rodada Venezuela e Argentina na Venezuela, no estádio onde o Brasil derrotou a Argentina por 3x0. Teremos Bolívia e Colômbia, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai e Brasil e Equador. Após 7 anos longe do Maracanã, o Brasil volta a Finalmente, né? jogar. Tava na hora. Se não fosse meu aniversário, seria um dia muito importante. E agora a UERJ também tem as suas Olimpíadas. Tem as Apesar de suas... que esse ano, né, não será. Como ele usou o adjetivo? Jogos internos da UERJ. E falando nesse assunto, traremos uma entrevista com o professor Loureiro. Professor Loureiro, por que dessa vez nas Olimpíadas as modalidades serão só 3? Futebol, basquete e vôlei? O que acontece? Nós também chamarmos uma competição dessa de Olimpíada seria uma heresia, talvez. Então, excepcionalmente, nesse ano, nós formulamos os Jogos Internos da UERJ. Temos um levantamento das 5 modalidades coletivas, obviamente masculino e feminino, na preferência de vocês, dos próprios alunos. Então, foi numa ordem, né? Foi o futsal, o voleibol e o basquete. Nós não vamos conseguir jogar o futebol e nem o handebol. Atletismo e natação também nós não vamos conseguir. Esse ano, não por culpa talvez da UERJ, nós não conseguimos, até hoje, um patrocínio, né? Então a reitoria conseguiu um apoio com a Suderj, aliás com o Eduardo Paes, com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. E a verba destinada à nossa Olimpíada foi 1/4 do previsto que todo ano a gente consegue realizar. Obviamente que nós temos despesa com material esportivo, que eles são utilizados na Olimpíada e depois ficam para os alunos durante todo o ano. Então talvez seja no dia 27 de outubro? Eu não tenho uma data. A minha data, já estourando, seria dia 22, porque mesmo dia 22, com essas 3 modalidades, masculino e feminino, nós temos um total de 100 jogos. Precisamos de 40 datas. Temos uns feriados aí nesse interregno, nesse caminho. Então, nós vamos aguardar uma data que no caso a direção da universidade, que possa ser assinado um convênio para que a verba possa vir. Algum destaque, Guilherme, nesses confrontos? Vários destaques, tiro o braço aqui, obrigado. Na vôlei masculino tem um grande clássico logo na primeira rodada, que é a comunicação social enfrentando a medicina. Duas equipes que ficarem entre as 4 primeiras, é o grande jogo no vôlei. No futsal masculino nós também teremos alguns bons confrontos, como engenharia e arte. A engenharia vai ganhar esse jogo fácil. Mas direito e faculdade de administração é o grande confronto da primeira rodada. Acabamos de perder nosso Muito público de forte. arte. Exatamente. Desculpa. E o vôlei feminino, um dos lados, vai estar na mesma chave, comunicação social, direito, educação física e medicina, ou seja, promete uma disputa muito boa. Nós cobriremos as Olimpíadas ou os Jogos Internos da UERJ. Ponto final em mais uma edição do TV UERJ Esporte, mas teremos uma homenagem hoje. É claro? É, claro. Uma homenagem. Amanhã o nosso querido Baluarte completará mais uma primavera. Ele não sabia, foi um pouquinho de surpresa. E esse TV UERJ Esporte vai terminar com algumas imagens do grande Pedro Baluarte Stade. Não chora não. Isso. É toda homenagem da nossa equipe. Pedro, Pra você, Pedrão. Valeu, minha gente. Obrigado. Até a próxima edição e fica um pouquinho com o Pedro Stade. Tchau, Até tchau. lá. Valeu. No sábado o Brasil goleou por 6x1 a equipe do Chile. Mas eu também não sei se foi um mérito, né? Porque eu acho que tinha que ter alguém lá avisando pro Chile, olha só, se vocês perderem, vocês vão sair do campeonato. Porque o Chile jogou um jogo treino. Os dois times se acenderam. abraçam com seus malogros. Mas, ó, falei bonito agora. Porra. Mas enfim, o Vasco